Boa noite a todos e todas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Vitor Pimentel, que é o presidente do IGS Brasil, e ao Fernando Lavoie, que é o coordenador do Comitê Técnico de Geossintéticos da ABIT. Agradeço a eles a oportunidade de estar participando desse evento com vocês. Agradeço também aos colegas que estão aqui presentes, que vão participar do bate-papo com todos. O Vinícius Benjamin, que é vice-presidente do IGS, o Paulo, engenheiro químico, que é uma pessoa bastante experiente na área de geomembranas, ao César, ao professor Jefferson. Nessas palavras iniciais, eu gostaria de lembrar, eu até brincam comigo, que eu não digam que eu sou um dos decanos do segmento de geossintéticos, né? Eu estou nesse segmento há 36 anos, mas tem muita gente jovem entrando, e hoje o segmento de geossintéticos não é mais uma alternativa, realmente, às vezes, é a única solução. E a gente tem que tratar esse assunto cada vez mais com tecnologia, com técnica e com qualidade. Há 30 anos atrás, ou um pouco mais, os primórdios do geotêxtil no Brasil, na época da Rodovia dos Bandeirantes, as coisas eram muito mais empíricas. E hoje em dia a gente necessita de coisas mais científicas, quer queira, quer não queira. Hoje tratar sustentabilidade e meio ambiente é algo sério que envolve nossos filhos, envolve até os nossos pais e, para alguns, avós, né? Isso é um problema mundial. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês e que aproveitem bem o evento. Antes de passar a palavra para o Vinícius, eu gostaria de passar duas figuras. Por favor, Matheus. Essa primeira figura é um infograma, tá? E eu explico ele para vocês para que seja mais bem entendido. Esse infograma, ele trata da questão da qualidade com os geossintéticos de uma maneira geral. Então, vocês podem observar que no meio tem algumas obras de infraestrutura, ou seja lá qual tipo de obra, né? Que é o objetivo nosso para usar geossintéticos e algumas soluções similares, mas está envolvido ali um fabricante e um distribuidor, está envolvido no segundo quadro à direita, segunda figura, um projetista, um consultor, um especificador. O terceiro, que tem as mãozinhas dadas e o cifrão, é uma das etapas talvez mais importantes, que é a questão da compra do geossintético. Tá? Essa etapa é realmente uma das mais importantes. Depois tem a execução da obra em si, no que diz respeito à instalação do geossintético, e depois a operação da obra, pelo dono. Próximo. Isso equivale, na verdade, a dizer, a comentar esses círculos todos que estão em volta aí dos 5 pilares da qualidade, né? A gente tem a fase 1, que envolve produção, desenvolvimento de produto, controle de qualidade de produção, a comercialização, porque os distribuidores também são corresponsáveis por isso, né? E a declaração de desempenho, que é um documento recente que trata a norma 16757, parte 1 e parte 2, relativa a geotextos e produtos correlatos e a geomembranas. A segunda etapa envolve projeto básico, projeto executivo, especificações, consultoria e contratos técnicos, nem que sejam as minutas. A terceira etapa é a compra, a importância de uma boa especificação de uma compra pela qualidade e pela característica do produto. Tá? Depois a parte de recebimento, ensaio de recebimento, instalação, construção da obra em si, controle de qualidade, controle de instalação e a fiscalização, que é uma recomendação que seja feita de fato por uma terceira parte. E depois, finalmente, a questão do recebimento da obra, relatório as-built e a operação da obra pelo proprietário. O que eu quero dizer em rápidas palavras? A qualidade, ela é uma necessidade, uma responsabilidade de todos nós envolvidos na instalação e aplicação de um geossintético. Vinícius, obrigado. Pode passar. Boa noite a todos. Eu queria dar boas-vindas a todos aí, em nome da IGS Brasil e mostrar nossa satisfação de colocar nessa mesa aqui um ciclo de pessoas envolvidas em todos os setores que o Laerte mostrou. Uma sinergia muito grande entre empresa e escola, né? A gente tem o Laerte representando a indústria,
eu estou no setor mais de projeto, o César e o Paulo na parte de instalação e o Jefferson na escola, né, na universidade. E tudo isso é um ciclo porque hoje a gente tem um desafio muito grande em obra, que é nivelar fornecedores. Isso não serve para geossintético, para instalador, serve para tudo. Porque se a gente não tem uma boa especificação e uma boa fiscalização, vai ser sempre contratado o mais barato. E o mais barato pode sair mais caro. Então, esse desafio é muito grande e para isso tem uma norma muito bem feita, ela não deixa nada a desejar a nenhuma especificação fora do país e muitas vezes se esquece. E essa norma tem poder de lei. E nessa norma, que até reconhecendo quem iniciou essa norma muito tempo atrás, com a Indiara, com a professora Delma, com o professor Benedito, e hoje está o professor Jefferson coordenando esse comitê de norma, ela traz todas as especificações e traz todas as rotinas de fiscalização para se conseguir uma boa instalação. Então, a gente está falando em preços de instalação que muitas vezes correspondem a 5% do valor da geomembrana. E é na instalação que a gente tem possíveis furos, muitas vezes, e onde se economiza muitas vezes é na instalação. Então, é muito bem-vindo esse evento. A gente vai ter, em seguida, uma apresentação do professor Jefferson, e, na sequência, a gente vai ter um bate-papo bem bacana com dois grandes instaladores do mercado. Então, eu já queria emendar a minha palavra e chamar o professor Jefferson. O professor Jefferson, ele é professor na USP de São Carlos, ele é o coordenador do laboratório de geossintéticos hoje da universidade, e dar umas boas-vindas a ele, desejar uma boa palestra, e daqui a pouco a gente se encontra novamente. Ok, Vinícius, eu agradeço, Vinícius, o Laerte também, em compartilhar junto, logo após com o Paulo e o César, aprender com vocês, né? Como o Vinícius falou e o Laerte também, a questão dessa norma é muito importante para o mercado, para quem trabalha com geomembranas, né, no Brasil. Eu vou colocar aqui o slide para a apresentação. E, inicialmente, eu também gostaria de agradecer, né, a BINT, o IGS, né, o pessoal da Geotecnia Brasil que está transmitindo, né, dizer que esse trabalho dessa norma foi feito na Comissão de Estudo Especial de Geossintéticos, a CE 175, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A versão que a gente vai tratar hoje é a versão de 2020, né, a BNT 16199. Anteriormente existia a versão de 2013, e de lá para cá ela foi revisada, foi adaptada, né? E deixar também meus agradecimentos ao pessoal da comissão, né? É um trabalho bastante árduo, que engloba diversos setores, fabricantes, consultores, projetistas, a academia, né? O Vinícius falou da Indiara, da professora Delma, do professor Benedito, que começou esse trabalho. Eu fiquei na comissão como presidente de 2014 a 2020. No final de 2020, a gente já tem um novo presidente, o professor José Antônio Schiavon do ITA, né? Ele está fazendo um brilhante trabalho. Hoje, a comissão já tem as suas reuniões virtual, então isso facilita, né? Então, quem quiser participar, depois, no final da apresentação, vai ter o contato, manda um e-mail, ou fala com o pessoal da GS, da BINT, que a gente tem como mandar os convites para vocês, para que vocês possam participar de forma online, né? Então, isso facilitou bastante. Ok, então, a norma, ela é genérica em termos de aplicação da instalação de geomembranas poliméricas. Hoje a gente vai tratar mais especificamente da instalação de geomembranas de PAD, mas a norma em si, ela abrange outros polímeros, né? E ela tem, no sumário da norma, alguns itens, né? Esses itens, eles foram melhorados, eles foram aumentados. Vocês observam que, se você for comparar de 2013 para 2020, na de 2013 eram 30 páginas a norma, a de 2020 tem 38 páginas. Em 2013, a de 2013 tinham 13 referências normativas, a de 2020 já passa com 20, já tem 20 referências normativas, tem recomendação da IGS também como na sua
na sua referência bibliográfica. Então, a gente conseguiu, entre 2013 e 2020, acrescentar todo o background que a gente conseguiu, tanto para o pessoal dos fabricantes, quanto dos instaladores, do pessoal que trabalha também na academia, né? Eu vou passar aqui pensar, né, algumas características dessa nova norma, né? Eu tenho 15 minutos para fazer, mais ou menos, e eu pensei alguns detalhes para a gente aqui. Então, por exemplo, no começo da norma, a gente tem o item 3, termos e definições, existem 23 termos e definições, vocês vão ver lá desde o controle de qualidade, o que seria isso, a garantia de qualidade, tanto da fabricação quanto da instalação, os dispositivos de drenagem, estanqueidade, proteção, vocês veem aqui do lado, né, uma figura que mostra o dispositivo de estanqueidade, tanto do mais simples até o duplamente composto, né, e até uma questão que a gente pode, na discussão, levantar, né, com o Paulo e com o César, a questão da avaliação deles, né, dos que eles têm como prática, o que eles mais instalam, né, quais desses aqui eles mais instalam, se é essa duplamente composto, se realmente é instalado no Brasil. Então, isso também seria uma discussão mais para frente que a gente poderia ter. Tem a questão das emendas, das inferências, da modulação, né? No caso da modulação, essa nova norma agora, de 2020, ela diz que a modulação que a planta com a paginação da área a ser revestida, ela deve ser proposta pelo instalador e aprovada pelo projetista ou pela consultoria, né? Na de 2013, essa modulação ele era apenas definido no projeto executivo. Então, agora, na 2020, já passa a ter a contribuição do instalador, que realmente é o que a gente vê, né? O que a gente vê na prática. Então, o instalador ele tem possibilidades muito melhores de ter essa proposta, porque ele que vai realmente instalar. Aí, depois, a gente tem o que seria o projeto básico, quais as definições de projeto básico a norma traz, do projeto executivo, que já detalha o projeto básico, a questão do reparo, né? E define os tipos de obras, né? Obras do tipo 1, do tipo 2. No caso, a norma, ela dá muita ênfase às obras do tipo 1, porque são obras onde as falhas no sistema de revestimento podem causar danos ambientais significativos. Então, é aí onde reside o problema, né? Também mostra os tipos de solda, as definições desses tipos de solda, tudo isso no item 3. Passando para o item de requisitos, nos requisitos a gente tem a questão do projeto básico executivo, né? Então, o projeto básico, uma síntese dele, ele deve contemplar a concepção do sistema de revestimento, os aspectos geotécnicos, a presença de fluxo por elevação do lençol freático ou por contaminação de anteriores, se caso houver, né? Caracterização de resíduos efluentes ou percolados a serem armazenados para obras do tipo 1 e as características ambientais locais. Também deve estabelecer a topografia do local e geometria da área a ser revestida, o tipo, a quantidade e posição das interferências, as quais devem ser mínimas, né? Diversos sistemas drenantes sob e sobre a geomembrana, na cobertura, na periferia da área revestida. No caso específico das obras do tipo 1, também deve observar as características da difusão que a geomembrana deve satisfazer. Além disso, os tempos de duração das solicitações, considerando a instalação e a vida de serviço, né? Quando se fala das solicitações, a gente está se referindo às solicitações físico-químicas e mecânicas. Depois, nos requisitos, a gente passa para o projeto executivo. O que é que ele tem que trazer? Minimamente, né? A questão da densidade da geomembrana, a espessura, a resistência à tração na ruptura e no escoamento e respectivos alongamentos, a resistência ao funcionamento e ensaios para avaliar a durabilidade e desempenho. Nesse caso, a gente pode ter da durabilidade e desempenho, a resistência química, a resistência ao intemperismo, né? Eu acho que futuramente, acredito eu, que futuramente, nas próximas revisões dessa norma, a gente, quem sabe, não pode colocar aí já também o stress cracking, outros ensaios que possam contemplar, né? A gente tem aqui, basicamente, ensaios físicos e mecânicos e a norma está aberta para ensaios para avaliar a durabilidade e desempenho, mas não cita exatamente qual esse ensaio. Então, possivelmente, nas próximas revisões, quem sabe a gente já não pense em colocar, por exemplo, o stress cracking aqui, que é um ensaio bastante importante em relação à avaliação da durabilidade e desempenho, né?
O projeto executivo também deve estabelecer critérios qualitativos e quantitativos. Para quê? Para verificar a qualidade da geomembrana recebida, recomendando ensaios e critérios de aceitação. Depois a gente tem as etapas de instalação, as soldas de fábrica ou campo, indicando frequência de execução dos ensaios destrutivos. Os critérios ou métodos de aceitação final da obra e de monitoramento ao longo da vida útil devem observar alguns aspectos. Dentre eles, o que eu coloquei aqui como para citar foi o seguinte, que após o recebimento na obra, o cliente deve solicitar ensaios realizados por laboratório independente. Então, é uma característica que se manteve nessa norma de 2020. No item 5, a norma traz a questão do recebimento e do armazenamento. No caso do recebimento, no caso de bobinas ou painéis, deve-se ter a identificação com a etiqueta, e a gente já traz aqui a alusão à BNT, NBR, ISO 10320, o descarregamento por empilhadeira, aí a gente tem minimamente o ensamento em 2 pontos, com cintas de poliéster, não pode ser de aço. A inspeção visual externa, nesse caso, o exterior deve estar livre de perfurações, bolhas, cortes, rachaduras que ultrapassem a primeira volta na bobina. Então, para receber, tem, no mínimo, esses três fatores que interferem, né? No caso do armazenamento, o que se deve observar é a superfície de armazenamento, que deve ser plana, lisa, o terreno tem que ser firme, seco, né? O empilhamento, que deve ser até 3 níveis, o encunhamento, que deve também ser colocado para evitar o movimento desse empilhamento, o posicionamento, ou seja, a armazenagem conforme a ordem de retirada das geomembranas, né? E a proteção que deve se ter também, no caso, principalmente quando a geomembrana vai passar algum tempo para ser instalada na obra, né? No item 6, a gente traz aqui a preparação das superfícies para instalação. Eu destaquei esses 2 itens aí, porque é o que traz, o que a norma acrescenta nessa nova versão, né? Então, por exemplo, superfícies de apoio, 6.1.5. O instalador e o representante do proprietário da obra, que em outros momentos a norma cita que esse representante é um engenheiro, né? Que deve ser contratado, devem dar aceitação diária por escrito para a superfície que será coberta com a geomembrana durante este dia. Então, também, isso aqui eu acho que a gente poderia discutir hoje, né? Eu não sei, como não tinha isso na norma anterior, na versão 2013, como isso aqui a gente poderia ter hoje na prática, essa aceitação diária por escrito, tanto do instalador, né, quanto do representante do proprietário da obra. Porque a questão da instalação, como todos sabem, é diária, né? Então, é um ciclo que depende dia a dia. Então, aqui, na nova norma, houve essa preocupação da questão de ter essa avaliação diária da superfície de apoio. Outro fato aqui, 6.1.6, qualquer dano à superfície de apoio causado por equipamentos de terraplenagem ou por eventos climáticos que seja considerado imprópria a colocação da geomembrana deve ser reparado antes da reposição desta. O instalador e o representante do proprietário da obra, que é um engenheiro, devem aprovar a superfície reparada. Então, esses dois fatores aí estão como novo nessa nova versão de 2020. Aqui não foi mudado essa que eu estou colocando aqui, então não pode ser realizada a instalação com água parada na superfície de apoio, com chuva, com vento forte. A temperatura que já foi colocada, que o projetista estabelece a temperatura, né, para ser colocada. Por quê? Porque existem polímeros diferentes, as geomembranas, então ele pode fixar, né, até também para a questão do tipo de obra onde vai ser instalada a geomembrana. E aí a gente tem também a questão dos registros dos trabalhos de instalação, ou seja, número, localização e data de colocação de painéis, as built-in de área da instalação, onde a gente tem um mapa com interferências, pontos de interferência e do reparo, tanto desde o início quanto o fim de ensaio, os registros em planilhas de execução das soldas, os ensaios não destrutivos e destrutivos e a localização dos reparos e inferências devem ser registrados, ok? Como novo também, eu coloquei aqui, principalmente essa parte que está em verde, na parte de instalação, quando se fala dos procedimentos e cuidados durante a instalação, a gente tem como novo o seguinte: as bobinas ou painéis devem ser abertos e posicionados de acordo com a sua numeração e sequência previstas na planta de modulação. Aí, essa modulação é realizada pelo instalador de acordo com a planta da área do projeto executivo.
Se você observar na norma anterior, era basicamente de acordo com o projeto executivo. Aqui não. Realizada pelo instalador de acordo com o projeto executivo, principalmente porque deve haver alguma modificação, né, entre o projeto executivo e realmente a instalação, né? Então, aqui já foi colocada a figura do instalador, que é importante, porque realmente é ele que vai instalar a geomembrana. Também coloquei aqui essa partezinha aqui, que é a questão de como deve ser essa modulação, né? E deve ocorrer, sempre que possível, um encontro com, no máximo, 3 painéis, resultando em soldas com reparos, manchões do tipo T. Encontros de 4 painéis, resultando em soldas do tipo cruz, devem ser evitados. E aqui tem 2 notas que foram colocadas. Por exemplo, em obras do tipo 1, principalmente fundo de aterro sanitário, de reservatório, é obrigatório que os encontros de solda sejam de, no máximo, 3 painéis. E na nota 2, reforça isso. Então, obras do tipo 1, fundo de aterro sanitário, reservatório, não são permitidas soldas do tipo cruz, porque este tipo de encontro de soldas potencializa a geração de tensões na solda e no reparo, no caso manchão, devido à expansão e retração diferente dos 4 painéis. Então, assim, essa nova versão de 2020, ela enfatiza bastante alguns aspectos, principalmente da fiscalização e principalmente como deve ser essa instalação, né? Outra coisa que tem novo lá, né, no item 7, é o seguinte: a colocação da geomembrana não pode ser feita se houver excesso de umidade que possa impedir a preparação adequada da superfície de apoio, da disposição ou da soldagem dos painéis. O que está em vermelho, eu quero destacar, que diz o seguinte: limitações de umidade devem ser definidas antes do início da instalação, pelo engenheiro responsável pela obra, ou seja, o representante do proprietário. Então, aquele representante do cliente, do proprietário, é um engenheiro, né? Então, tem que ser pelo engenheiro responsável pela obra, pela fiscalização e pelo instalador, em comum com o projetista. Então, aqui a gente já vê aqui quem são os agentes que fazem ter sucesso ou não a instalação. Então, a gente tem que ter um engenheiro responsável pela obra, a fiscalização, o instalador e o projetista juntos, né? Então, é uma obra que tem uma corresponsabilidade, né? Aqui, também, a norma traz os ensaios de avaliação das soldas, né? Eu só trouxe um aqui como exemplo, né? Então, essa parte que está aí de ensaio de pressão de ar, né? É a parte que está em vermelho, foi onde houve a modificação. Então, essa norma agora, ela está muito mais direta. Por exemplo, aqui no começo ele fala: este ensaio, no caso de ensaio de pressão de ar, é executado de acordo com a STM e as 2 ASTMs. Aí diz: no espaço livre entre as 2 linhas de solda por cunha quente, por meio de um equipamento, aí fala, capaz de suprir e sustentar uma pressão de 210 kPa. Na norma anterior, né, de 2013, estava lá o seguinte, deixa eu só ver aqui, estava de 70 kPa a 200 kPa, mas ela fala assim, a qual depende da espessura e da rigidez da geomembrana. Então, tirou essa parte de 70 a 240, que dependia da espessura e da rigidez, e colocou direto, capaz de suprir e sustentar uma pressão de 210. Isso acontece também mais à frente na letra B, ó, injetar ar até alcançar uma pressão de 210, foi direto. Na letra C aqui, antes era apenas esperar para estabilizar, a gente tirou, acrescentou 2 minutos, porque estava um tempo em aberto, então, na norma de 2013, estava esperar para estabilizar a estabilização do ar injetado e fazer a leitura do manômetro. Aqui não, a gente colocou esperar 2 minutos, né? Na letra D, o que mudou foi aguardar 5 minutos. Anteriormente era aguardar de 2 a 5, então a gente já colocou o máximo, né? Aguardar 5 minutos e fazer uma segunda leitura do manômetro. Aí tem, a máxima queda de pressão deve ser de 28 kPa após 5 minutos. Anteriormente, esse número era de 14 a 35 kPa, né? Então, assim, ficou muito mais assim, direto e mais até fácil na hora de execução. Okay. Na questão dos reparos, no item 9, na norma, houve uma mudança que também é em relação à segurança, né? Então, por exemplo, os reparos são executados por meio de manchões com bordas arredondadas e dimensões tais que se sobrepõem à área danificada em pelo menos 150 milímetros. Anteriormente, em 2013, era 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Então, foi colocado uma segurança aí, né? Aqui não houve mudança nessa parte aqui da documentação de controle de qualidade para instalação, mas eu queria ressaltar o seguinte: o instalador deve comprovar a qualidade do serviço de instalação da geomembrana por meio da apresentação das planilhas do registro dos trabalhos de instalação,
Então, existem essas planilhas. E de todos os relatórios dos ensaios não destrutivos e destrutivos realizados durante os serviços. Então, isso aqui se manteve. O que foi colocado também é que as informações devem ser, no mínimo, as que estão referenciadas no anexo F, que traz essas planilhas. Então, as empresas instaladoras podem utilizar aquelas planilhas e podem até acrescentar mais informações, não tirá-las, né? Uma coisa que também um fator que foi muito importante, que gerou bastante discussão e que houve uma harmonia nessa diretriz aqui da norma, da fiscalização e controle para obras de tipo 1, é o seguinte: essa primeira parte que está em vermelho foi a que houve a modificação. Ela fala assim, ó: a fiscalização deve ser realizada por empresa independente especializada com conhecimento sólido em geossintéticos. Por que isso? Porque na norma de 2013 estava assim: a verificação deve acompanhar as etapas e tal. Falava assim de uma forma mais geral. Aqui não, ela diz que a fiscalização deve existir e quem é que vai fiscalizar isso? Uma empresa independente e especializada. Tá? Então, isso aqui é bastante importante porque define a fiscalização. Tá? Então, aqui deve acompanhar as etapas da instalação e serviços complementares durante a sua execução, verificando se satisfazem as especificações de projeto e as normas pertinentes. Aí, depois, ela avança, né, sugerindo que a fiscalização verifique no mínimo, aí tem vários itens que eu não coloquei aqui por questão do tempo. Né? E, para finalizar aqui, eu queria só ressaltar que a norma de 2020, ela está muito mais assim, como é que eu poderia dizer? Muito mais, ela trouxe mais detalhes, né? Eu acho que esses detalhes, acredito eu, que vai ajudar, né? Até eu quero saber essa questão com os especialistas aí, o Vinícius, o Laerte e os instaladores, né? Se ela trouxe essa contribuição, por ser, ela aumentou, né, praticamente 10 páginas, mas ela acrescentou bastante informação, né? E ao longo da leitura dessa norma, vocês vão se deparar bastante com fabricante, com projetista, com instalador, com cliente, com laboratório independente, com a fiscalização. E talvez eu proponha aqui uma discussão que a gente pode fazer mais adiante de responsabilidades, né? Seja ela civil, né? Ou seja, ela é legal mesmo, né? Então, a sociedade que vai, né, depender do tipo de obra, ter o ônus e o bônus do final dessa obra, né? Então, como é que, por exemplo, aqui a gente tem um cliente. Então, o cliente, como é que ele é o que vai quer pagar o mínimo possível. Mas como é que a fiscalização, o laboratório independente, o instalador, o projetista e o fabricante se conversam? Onde começa cada parte dessa? Como é as responsabilidades de cada um, né? E aí até a questão de perguntar para os instaladores, né? Como é que eles veem a visão deles sobre todos esses agentes, né, que fazem o sucesso ou não da instalação, né? Então, assim, é só para finalizar, aqui está o Laboratório de Geossintéticos, os contatos aqui, também tem o Bicons aí, Lab GSY, quem quiser entrar em contato, a gente está disponível também. Eu agradeço e volto para o Vinícius e Laerte. Muito obrigado. Laerte, está mudo. Obrigado, Vinícius. Se você observar, Jefferson, o seu último slide e o slide que eu apresentei do ciclo da qualidade, é a mesma coisa, mesmíssima coisa, né? Hoje em dia, eu acho que a gente tem que pensar diferente. O cliente pode parecer que não, apesar de ter posto dinheiro, etc., ele também é responsável, tá? Na contratação, no tipo de material que ele permitiu que fosse comprado, na operação da obra. Então, hoje eu acho que responsabilidade e qualidade é uma coisa muito mais ampla. E é nesse sentido que as coisas vão indo, tanto essa norma quanto o trabalho que a gente pretende executar. Eu chamaria o César da Geoscom Geossintéticos, para falar um pouco para a gente sobre essa questão da instalação de geomembranas. Bom, primeiro, boa noite a todos. E agradecer aqui a PTG, a 20, o GS, pelo convite.
poder estar aqui participando dessa mesa redonda e contribuir com essa qualidade na melhoria das instalações de geossintético. É um debate extremamente oportuno neste momento. Hoje a gente vive um mercado completamente crescente no uso do geossintético. Há pouco tempo falávamos somente em alguns cases, pequenos projetos, mas hoje é um mercado extremamente volumoso, que demanda mercados extremamente distintos, mineração, recursos hídricos, reforço, geração de energia. São mercados que hoje o Brasil, em todos os estados, em todos os seus segmentos, eles são demandadores da utilização de geossintético, né? Há um tempo atrás, quando nós começamos isso, o Paulo, a gente falava exclusivamente de alguns pequenos projetos, né? Mas hoje é muito bom para a gente verificar que são dezenas ou centenas de empresas nesse mercado, né? A norma veio agora com essa revisão realmente ajudar muito. Ela vai dar um direcionamento melhor a esses processos. Já vinham sendo realizados com os materiais, né? Os materiais realmente por conta da indústria já vinham discutindo esse controle de qualidade muito mais aguçado, muito mais apurado. A instalação era um apêndice do processo como um todo, né? E às vezes passava despercebido. Ele era simplesmente um complemento. E esse complemento, em muitos casos, muitas vezes, em muitos projetos, foram demandadores de problemas sérios, de rompimento de barragem, de vazamento, principalmente quando a gente usa esse sistema tipo classe 1, ele é um poluente da natureza, né? O controle de qualidade da instalação da geomembrana é muito importante porque, além dela ser uma barreira impermeável, ela é uma barreira de proteção ambiental, tá? Ela é uma barreira de proteção de causas de acidente, tá? Se vocês verificarem durante todo esse rompimento de barragens, rompimento de barragem de rejeito, de água e etc., uma causa geotécnica do processo tem a ver com características do geossintético. Você fala em percolação, nós estamos falando em barreiras, você fala em drenagem, nós estamos falando de geotexto, e assim sucessivamente. Então, parabéns mais uma vez, oportuna essa discussão. Isso era um desejo de nós, engenheiros, instaladores, essa discussão. Não tínhamos ainda essa oportunidade, e essa nova diretoria, parabéns do Vitor, Vinícius, Fernando, por trazer à tona e dar oportunidade que a gente possa levar também e apresentar também nossas dificuldades, né? Coloco aqui à disposição de vocês, são 30 anos trabalhando nesse segmento, né? Desde o início, com muito trabalho. A geomembrana sempre foi um carro-chefe muito importante para os instaladores do Brasil, né? E além dos requisitos de norma que o professor Jefferson colocou aí muito bem, até para ajudar no debate e colocar na mesa também, é importante a gente tratar aqui de outros efeitos, não somente do controle de qualidade da solda, do controle de solda, do controle de ensaio, mas dos esforços não previstos no empreendimento, fluxo, velocidade de água, sobrecarga. Então, são outros itens que eu acho extremamente importante também a gente colocar na mesa, porque interfere diretamente na segurança do empreendimento que cada cliente ele adquire. Então, muito obrigado mais uma vez e estamos aqui à disposição. Obrigado, César. Eu pediria para o engenheiro Paulo, que também tem uma grande experiência em geomembrana e instalação, para que fizesse uma apresentação para a gente. Boa noite, pessoal. Em 92, tínhamos somente um fabricante de geomembrana em PAD aqui e um ou dois fabricantes de geomembrana em PVC. Hoje,
nós temos 5 fabricantes de PAD e uns 3 ou 4 fabricantes de PVC, utilizando também como geomembrana. E naquela ocasião, acredito que tinha 2 ou 3 empresas de instalação. Hoje, sinceramente, eu não sei, perdi a conta. De modo que começamos a necessidade de criar uma norma, porque isso daí, sabíamos da existência da STM, o pessoal comentava, mas a STM determinava somente uma metodologia de ensaio, ela não especificava o valor das resistências dos ensaios, né? E, por fim, essa norma apareceu para justamente nos dar esse apoio. Muito bem, hoje, talvez um dos grandes problemas que nós encontramos, como já foi comentado aqui, seria com relação ao achatamento do preço de instalação. Porque, veja bem, o instalador está no meio de 2 empresas muito grandes, ou seja, a dona da obra e uma empreiteira, às vezes. E essas 2 empresas, com o poder de fogo que ela tem, ela realmente joga bem duro com relação ao instalador. Isso faz com que os valores de instalação sejam bastante baixos e foge bastante também as necessidades que realmente ela deve ser aplicada. Vejo realmente porque você sempre, quando vamos falar de uma empreiteira, está ligada a uma negociação, ela sendo um turnkey de uma obra, então ela contrata o seu instalador de acordo com o valor, ou seja, de acordo com o preço menor. Acho lógico isso, porém, há uma mínima necessidade de que essa empresa instaladora apresente para o serviço. Como existe, como disse o Vinícius, existe uma norma, e isso tem uma força de lei, então deveria ser aplicada. Então, a empresa, por exemplo, que até poucos dias atrás nós participamos de uma concorrência, que a empresa que obteve o primeiro lugar, que deveria ser a vencedora, estava com 1/3 do valor da segunda colocada. Ou seja, depois de alguns diálogos, se fosse uma empreiteira nessa negociação, com certeza já teria fechado. Mas como foi a própria mineradora a negociar isso daí, ela começou a suspeitar realmente desse preço, porque entre o segundo e o terceiro colocado, a diferença era muito pouca, mas do primeiro para a segunda era aviltante. E foi questionando o trabalho dessa que pretenderia fazer, e viu que nenhum dos testes que são solicitados na norma seriam aplicados. Ele simplesmente disse, eu coloco 2 soldadores e eu faço uma média de 4 a 5 mil metros quadrados por dia. Eu falei, isso é impossível. Não é possível. Existe uma continha muito rápida de fazer a possibilidade de fazendo todos os testes necessários. Isso não passa de uma equipe só de solda, não passa de 700, 800 metros quadrados por dia. Então, o custo dele, evidentemente, que você levaria para fazer uma obra de 120 mil metros em um mês, você teria que colocar 3 ou 4 equipes completas de soldadores e mais 2, 3 equipes de controle de qualidade ou mais. Então, você tem seus custos. Essa empresa achava que com uma única equipe de solda, faria isso em 30 dias. Tá? Então, essa necessidade de aplicar, de exigir esse controle de qualidade, deve partir, sim, da empresa contratante e exigir que haja uma fiscalização, para que, pelo menos, as normas, ou seja, o que está dentro, seja aplicada e seja colocada em prática na ocasião da instalação. Isso realmente está faltando aqui com os instaladores. São muitos instaladores, mas pouquíssimas empresas aqui no Brasil adotam esse critério de fazer de acordo com a norma. Paulo, queria agradecer suas palavras e do César, e eu acho que a gente tem uma norma na mão muito boa, né? Foi aí talvez mais de uma década trabalhando em cima dela, e a gente tem uma norma muito boa. E como colocá-la na rua é o desafio, assim, porque a gente vê no dia a dia, assim, recomenda,
os critérios de instalação, aí vai falar com o cliente, eu contratei esse outro aqui, mas ele só não tem esse ensaio, ele só não tem isso daqui. Eu falei, rapaz, então você não tem uma boa empresa na mão, né? Então, assim, o que eu falo, a palavra que eu falo para todo mundo é saber nivelar. Se ele quer contratar o mais barato, não tem problema, mas ele não pode chegar para todo mundo, falar que vai seguir a norma e cada um faz o que quer, né? Então, eles sempre se nivelam por baixo. Esse que é o maior desafio, assim. Eu vejo hoje algumas grandes instaladoras já um passo bem à frente, algumas mineradoras, eu vejo alguns aterros sanitários dando um passo à frente, apesar da grande maioria ainda ser um mercado que está em evolução, e eu vejo o mercado agro hoje consumindo aí milhões de metros quadrados sem nenhum controle, e reservatórios vazando, reservatórios com problema. Qual que é a opinião de vocês, como instaladores, de como a gente pode conseguir levar essa norma para o mercado? Qual que é o nosso desafio aí, na opinião de vocês? O que eu entendo disso, Vinícius? O que ocorre, né? Infelizmente, com um evento que ocorreu na mineração, com o rompimento dessas duas barragens, né? São Marco lá e Brumadinho, acendeu-se um alerta, né? Acendeu a luz, falou assim, opa, precisamos ter melhor controle nas obras. A mineração efetivamente saiu na frente, ela realmente agora, basicamente, ela já tem um controle de qualidade, fiscalização, controle material, controle de fiscalização, controle do instalador. Ela já está fazendo esse processo direto, ela já está contratando lá a construtora, via de regra. Obviamente que isso ainda vai demorar um tempo, terá um delay aí até que isso seja efetivamente consolidado. Mas a maioria das mineradoras hoje já estão fazendo isso, já estão contratando direto a empresa instaladora, ela já está gerenciando esse contrato, ela já está comprando material direto, e isso já está dando um melhor controle de qualidade no produto final. Sem dúvida, a mineradora, infelizmente, depois de um evento catastrófico como o que ocorreu aqui no Brasil, né, que aí gerou todo esse risco, inclusive criminal, como o professor Jefferson comentou, né, é importante. Os outros mercados ainda não. Os outros mercados, eles ainda não atentaram para isso. E você fala assim, vamos falar do mercado de geração de energia, que é um mercado onde a água é uma matéria-prima absoluta, importante para a geração de energia, ou seja, a água é a matéria-prima da geração, do recurso, do dinheiro que as empresas hoje, as PCHs, o UHE, e é um mercado muito pouco ainda controlado. Ou seja, eles ainda compram por preço, compram material por preço, compram serviço por preço, entrega na mão de construtoras que contratam soldadores de geomembrana, a pessoa compra uma máquina e quer ter um controle de qualidade. Não tem, assim, obviamente que, claro, tem exceção, falta ainda muito o entendimento da reologia do material, e tudo tem a ver com a reologia, com a geotecnia do empreendimento, ou seja, é preciso ter uma qualificação melhor, porque o que a gente mais vê aí são canais de percolação de água. Se não ocorre ruptura por conta dessa percolação, o pipe na estrutura, ocorre perda de água, sistema de drenagem, e deixa de gerar energia. Aí eu estou falando de um mercado. Quando você entra no mercado de recursos hídricos, seguramente aí é um dos maiores mercados do Brasil hoje. Eu chutei um número um dia para a Paula aí de 50% do mercado brasileiro de geomembrana é o mercado de recursos hídricos. O Paulo falou é muito mais, eu entendo também que é muito mais, que é um mercado também hoje muito pouco qualificado. Então, a gente não pode esperar que ocorra eventos catastróficos. Nós temos realmente que colocar a norma na rua, aí a consciência, o GS, a geotecnia, o Brasil, ele tem esse papel, a BINST tem esse papel, são fabricantes. A gente era muito vinculado, foi difícil quebrar isso, estamos quebrando agora, porque, como o Paulo falou, na década de 90 para cá, década de 90 até seguramente aí no início do 2000, os instaladores eram vinculados a fabricantes.
Então, você era simplesmente um veículo que o fabricante vendia o produto. O fabricante precisava vender sua geomembrana, ele arrumava um instalador para ele vender a geomembrana dele. Hoje, não. Hoje, o instalador ele não tem compromisso, efetivamente, com cada fabricante. Ele faz a engenharia dele. Se o cliente quiser contratar uma empresa, ele contrata o melhor, ou contrata o mais barato. Então, tá aí que é o grande problema, que a gente realmente tem que trabalhar. Sou completamente assim, a favor e sempre coloquei isso nas discussões, inclusive com fabricantes, que precisávamos criar um selo de qualidade de instalação aqui no Brasil. Tá? São empresas verdadeiramente credenciadas, que precisam passar por um controle de qualidade. Os equipamentos de controle de qualidade de geomembrana são equipamentos caros, são equipamentos baratos. Então, não é todo instalador, e principalmente o agronegócio, né, que ele é regionalizado, ele tem a empresa dele próximo da região em que tem um mercado consumidor, e ele, via de regra, ele não faz esse controle. Eu já ouvi também de clientes falando, eu não preciso disso, porque se vazar, vai vazar água, não vai poluir o meio ambiente. Quer dizer, no mundo que nós estamos falando de sustentabilidade, você ouve isso do agronegócio. E hoje, como você comentou, tem reservatórios hoje rompendo. Hoje tem reservatórios do agronegócio que são do porte de grandes barragens de rejeito. Eles têm que ser ligados à política de segurança de barragem. Precisam ser, porque causam impacto, causam dano ao meio ambiente, causam dano, se não é dano de poluição, é dano estrutural, é dano social, é um dano de destruição do entorno do empreendimento. Então, eu acho que talvez aí a gente realmente se apoiar nessas associações como vocês, né? Norma, e botar para valer. É difícil, mas não há outra forma, né? Os órgãos ambientais de cada estado também têm seu papel fundamental disso, né? Porque qualquer indústria, qualquer projeto hoje requer uma licença ambiental. Essa licença ambiental, ela precisa ser consolidada junto com o geossintético, porque é uma realidade. Eu não conheço aqui nenhum projeto, olha, de tanto rodar esse Brasil, fora do Brasil, que não há um geossintético. Todos os projetos, qualquer tipo de projeto rodoviário, qualquer que seja, tem um geossintético inserido nele. Então, é uma realidade. E a gente hoje agora temos que utilizar dessa realidade. O mercado é grande já, o mercado já sustenta os fabricantes, sustenta os transformadores, sustenta os fabricantes de resina, sustenta os instaladores, pequeno ou grande, entendeu? Se eu sou uma empresa qualificada para atender um mercado bom, eu tenho o meu mercado. Se eu sou uma empresa pequena, eu quero atingir ali o pequeno mercado regional, tem um mercado regional para ele. Não é uma realidade. Agora, a gente tem que realmente fazer acontecer. É difícil, muito difícil, porque ainda há um delay muito grande entre compra de material e centro do projeto, execução. Às vezes você não consegue, quando você entra na obra, a obra já está praticamente com a terraplanagem avançada. Às vezes o material, quando chega, já está na hora de instalar, não tem tempo de você fazer os ensaios de laboratório do material, que é fundamental. Quando os ensaios chegam, e você manda para o laboratório, quando chega os ensaios na obra, a metade da obra já está executada. Se o produto que o cliente comprou estiver fora de especificação, não tem mais jeito, ele já instalou. Então, essa dicotomia toda precisa ser bem estudada, né? Os consultores, os projetistas hoje sofrem muito com isso, e na ponta a gente, empresa como a nossa, como a de Paulo, que é o reflexo de tudo isso. Se tem um problema, cai nas costas do instalador. Se chove, cai nas costas do instalador. Se o produto está fora da especificação, está nas costas do instalador. O Paulo sabe disso. É quem sofre, porque o fabricante ele entrega o produto, 30 dias depois ele recebe o dinheiro dele, porque e está livre. O instalador fica convivendo com aquele processo ali, ó, 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses, às vezes obras com 1 ano de maturação, de durabilidade. Então, assim, a gente realmente precisa cuidar melhor.
Beleza. E você, Paulo, o que você acha? Conforme o professor nos disse, 95% dos valores da obra está na terraplenagem, nos materiais, nos projetos, ou seja, o CAPEX é bastante elevado em terrenos, mas 5%, ou quando muito, 5%, é o custo da instalação mais a da fiscalização. Mas 99% das obras, quando dão problema, é oriundo à instalação. Então, onde que nós devemos abrir mais os nossos olhos e voltar para isso daí, os problemas de instalação. Onde nós podemos criar um estrangulamento para que possa obedecer isso daí seria justamente, exclusivamente junto com os projetistas. Eles estão projetando os reservatórios, as barragens, e nisso estão, evidentemente, colocando seus materiais. Nesses materiais deve haver uma especificação também da instalação, principalmente. Aí eu acredito que, não hoje, mas logo no futuro breve, muitos dos donos dessas obras, como dizem, na área da agropecuária, o volume de materiais que são consumidos nesse setor é muito elevado. Eu acredito que 40% ou até mais, 45% de toda a fabricação de geomembrana seja dirigido para esse setor. Somente que, por exemplo, você tem uma barragem, um reservatório de 200, 400, 1.000 metros quadrados de geomembranas com 15 metros de profundidade, eles utilizam manta de 0,8 ou 1 milímetro somente, onde que há um controle ainda também da regularização desse solo. Ou seja, quem comanda ali é o dono, o fazendeiro. Ele determina a compra, eu vou comprar o mais barato, é lógico, não importa, eu vou comprar, se a manta está especificada 1 milímetro, mas ele oferece o 0,8 mais barato, eu vou comprar o 0,8 mais barato. Se está fora da especificação, não me interessa, ele é pretinho, todo igualzinho às outras mantas, então não vou ter problema, ele está apoiado no solo, e mal sabe que se houver um vazamento, esse solo não vai sustentar. Então, eu acho que no projetista é que eu acho que nós devemos começar o nosso trabalho. Eu vou fazer. Eu estou lendo alguns comentários aqui. A Indiara está fazendo alguns comentários bem pertinentes. Ela falou realmente que o projetista começa por ele. Mas sabe o que acontece muito? Não adianta colocar só o termo que tem que seguir a norma, porque a hora que chegar na obra ninguém sabe nem o que é aquela norma. E aí você tem que ensinar eles, isso daqui é esse ensaio. A gente faz algum checklist muitas vezes, se não chegar aqui com bomba de vácuo, com tensiômetro, com tudo isso, você não deixa entrar. E já aconteceu mesmo de barrar o instalador para não deixar entrar. E uma outra pergunta aqui do Garcês, que eu acho um comentário bem pertinente. Como que a indústria poderia ajudar? Eu vejo muito a indústria falando assim, se você contratar um instalador meu, eu dou a garantia. Mas ela não fala assim, se você contratar alguém que siga a norma, eu dou garantia. E eu vejo esse instalador chegando na obra sem nenhum equipamento de controle. Ela assume um risco totalmente sem controle. Óbvio que tem questões comerciais, mas não sei se o Laerte consegue responder alguma coisa com relação a isso, apesar de ele estar em outra indústria, mas se a indústria, pela BINT, consegue envolver, assim, obrigando que seus instaladores sigam a norma, como que a indústria se posiciona com relação a isso? Olha, Vinícius, a gente, na verdade, sabe que não é fácil, é difícil, tá? Mas eu não vejo outra forma de que isso aconteça. Então, acho que cabe a gente que já, nós todos, as bolinhas lá com todos os responsáveis, usarem normas que têm seu peso, tá? E a gente tem que, na verdade, trabalhar cada vez mais em cima disso, na divulgação, divulgação, baseado em norma. Tá? Esse é o trabalho que a gente chegou à conclusão que tem que ser feito. A gente tem problema com geossintéticos, e não são só os geossintéticos, tá? Impermeabilização e outros materiais também têm problemas semelhantes, mas o momento é muito rico. Hoje, a questão, por exemplo, ambiental, é muito mais séria do que era 5 anos atrás. Não precisa ir muito longe, gente. Então, existe a corresponsabilidade. Tá? O dono da obra, ele é o maior responsável de todos
porque ele contrata um serviço e permite que esse serviço vá sendo deteriorado ao longo do tempo. Projeto mal feito, não tem projeto, compra mal, recebe pior ainda, ele permite de certa forma. Então, ele é o responsável maior. Então, todos os que estão marcados, fabricante, distribuidor, todos têm esse tipo de responsabilidade. Eu acho que não interessa a nenhum de nós envolvidos de que as coisas funcionem com boa qualidade. Passou esse tempo. Né? Hoje em dia, o mercado responde de forma muito rápida. Para quem contamina o meio ambiente, basta parar de comprar aquele produto. Então, sei lá, um frigorífico aí que contamina o lençol freático, rapidamente a imagem dele vai de embrulho. Então, a preocupação hoje com o meio ambiente, de uma maneira geral, é muito grande. Então, eu acho que a educação, de novo, trabalhos como estão propondo aí da parte de selo, porque o selo de garantia também é uma forma de divulgar, exigência de norma. Por exemplo, eu acho que uma especificação para ir para uma compra, uma licitação, uma concorrência, tem que sair do projetista. O projetista seja honesto e faça um preparo de licitação que permita que vários participem. E participem com qualidade, né? Para isso tem, inclusive, a figura hoje da declaração de desempenho. Então, tem muita coisa andando nesse sentido. Acho que tem que juntar tudo que tem nas nossas mãos já e começar a divulgar. Eu vou só um complemento, Laércio, importante, para você ver como é que nós estamos ainda no Brasil hoje, com um mercado excepcional que é, e a realidade, né? O que Paulo falou era um fabricante, PAD, com 2 homens. Hoje você tem vários fabricantes, ou seja, demonstra que o mercado cresceu. E nós ainda estamos discutindo o básico do básico da norma, que é controle de qualidade de uma instalação, de uma solda básica. Para chegarmos onde o professor Jefferson comentou, sistemas compostos, duplo composto, vai demorar ainda, professor, uma eternidade, porque é inadmissível que sistemas tipo 1 no Brasil ainda usa sistema simples, ou talvez aí um sistema composto, que na realidade tinha que ser um duplo composto. Então, quando é que nós vamos chegar? São pouquíssimas mineradoras aqui no Brasil, somente mineradora, que ainda começou a usar esse sistema duplo composto. Quer dizer, né? Quando é? E a gente precisa entender, nós instaladores, os fabricantes, que sistemas como esse, que são importantes, além de ser mais seguro, eles vão gerar um consumo maior de material. É a realidade, vai gerar mais serviço para os instaladores. Porque, além de proteger o meio ambiente, o mercado cresce, como é o mercado americano, o mercado alemão, o mercado canadense. As mineradoras lá usam um sistema muito mais sofisticado, GeoT de proteção com 1.000 quilos, com 1 quilo por metro quadrado. Aqui no Brasil, quando se usa com 200 gramas, nós batemos palma. Então, assim, a gente realmente precisa pegar o fio do problema e começar realmente a caminhar de forma que qualifique o mercado, qualifique através de projetos. Não tem outra alternativa. Todos os elos são responsáveis, tem que buscar informar todos eles, né? Talvez nesse caso a força de um fabricante seja maior, eu concordo, mas a gente chegou à conclusão também de que sozinho um fabricante não faz nada. Ele tem que fazer uma parte e sustentar o resto, apoiar o resto. Mas ele sozinho, não basta você ter uma boa geomembrana. Não adianta. Se você vai lá e faz uma junta mal feita, a obra não vai funcionar. Então, cada parte da obra tem que funcionar direito. Sim. Seja o fabricante, seja o projetista, cair uma especificação num comprador, aquilo tem que ser muito bem feito, para, de uma certa forma, cercear a liberdade de compra desse comprador. Ele tem que atender normas, requisitos mínimos, pré-qualificar com algum ensaio, enfim, tem N maneiras de fazer isso acontecer. Eu acho que precisava deixar claro as responsabilidades. A Cristiane fez um comentário aqui que a nova lei de licitações prevê a exigência de normas técnicas da BNT. Como eu já vi algumas questões do CREA também, que se o comprador comprar um material errado, ele pode ser responsabilizado amanhã se tiver um vazamento, se tiver alguma coisa.
Isso engloba a instalação. A gente sabe a cadeia, né? Não é simples, por isso que a gente está aqui. A gente sabe que um bom projeto pode melhorar, mas assim, acho que o César falou questão de recursos hídricos, de irrigação. Vou dar um exemplo, a gente tinha um reservatório que tinha 5 milhões de reais de geomembrana, e os ensaios iam custar 10 mil reais. Aí o dono da fazenda falou assim, eu não vou gastar 10 mil reais. Eu falei, tudo bem, a geomembrana tem 1 milímetro. Pode ser que ela dure 10 anos, 20, 30, você nunca vai saber, você vai descobrir, como assim? Eu falei assim, o ensaio não é à toa, o ensaio é para comprovar. Então, essa responsabilidade de seguir a norma, e a gente já está até dando um passo à frente, assim, uma coisa um pouco de brasileiro, a gente quer dar um passo, já quer usar barreira dupla, a gente sabe que tem que fazer detecção de vazamento, mas a gente ainda não consegue instalar direito. A cadeia, acho que sempre tem que voltar à origem. A gente tem que usar em Lagoa de Churume, em resíduos classe 1, barreiras duplas, em mineração, detecção de vazamento, cada vez mais a gente tem ouvido falar, mas a gente tem que voltar e como que a gente pode instalar melhor, porque tem muito instalador, tem muito. Eu queria até perguntar para o professor Jefferson se na norma se discute alguma forma de conseguir levar essa norma para o mercado e como melhorar a instalação. Está no mudo, professor. A norma, ela não deixa, assim, não deixa claro como seriam essas responsabilidades, né? Acho que talvez uma próxima edição tenha isso, já deixando claro como seriam essas responsabilidades, mas eu gostaria de falar uma coisa, sobre a questão que eu estou ouvindo vocês falando aí, e assim, no caso da geomembrana, mesmo se ela for instalada há 10 anos, 20 anos, 30 anos, parece que o pessoal pensa assim, está instalado, está enterrado, não vai dar, mesmo se der problema, a gente não vai saber futuramente quem foi como se originou aquele problema, mas teve uma tese defendida a semana passada aqui, do Fernando Lavoie, que vocês conhecem, né, da BINT, onde ele coletou muitas amostras de diversas obras de 10 anos, 20 anos, 30 anos, exumadas in situ, e a gente conseguiu fazer alguns ensaios termoanalíticos e descobriu-se qual era a qualidade dessas geomembranas. Então, mesmo após a instalação, dá para descobrir se a geomembrana tinha os requisitos, se a instalação foi adequada ou não. Então, assim, hoje em dia, a gente tem até que falar isso, dizer que não é simplesmente se for mal feito ou bem feito, vai ficar lá e acabou. Não, futuramente ainda pode voltar isso com responsabilidade, daqui a 10, 20, 30 anos, porque dá para saber como a geomembrana foi instalada, com alguns ensaios termoanalíticos. Então, assim, é uma questão a se pensar de termos isso. Acho que, inclusive, a tese dele possivelmente vai servir de base para a próxima edição da norma, né? Então, até no final da tese dele, né, tem algumas recomendações, né, dos ensaios que deveriam ser realizados. Então, assim, não é a responsabilidade, ela não está, mesmo a norma deixando aberto esse campo, né, como eu falei lá naquele slide, que tem vários corresponsáveis, mas dá para a gente saber exatamente onde foi, né, onde se originou o problema, né? Sim. Não, excelente. Eu acho que... Vamos lá, Paulo, pode falar. Não, sobre o mesmo assunto anterior, eu acho que quando você efetua um projeto, você poderia colocar ali, né, nesse projeto, além das especificações dos materiais, que a empresa que for fazer a instalação, ela deve apresentar, em função da quantidade que está sendo licitada, ela deve apresentar, fazer um comissionamento de equipamentos e dos soldadores. A partir dali, o cliente final, ou o projetista, ou agente fiscalizadora, ele vai fazer uma análise se aquilo apresentado no cronograma satisfaz, atende ou não. Por exemplo, ver o número de equipamentos que ele deve levar, já mencionando a identificação de cada equipamento de solda, de controle de qualidade, e seus técnicos. Eu estive numa fiscalização de uma obra, a qual um soldador, ele foi contratado há, acho que era 30 dias, e a função anterior era cabeleireiro.
Ele não sabia, mal sabia ligar a máquina, ou seja, ligar e desligar. O que poderia falar sobre a instalação? Então, acho que esse comissionamento de equipamentos e soldadores é importante. Eu não sei o que muda na nova lei de licitações, tá? O texto parece que é grande, até pedi para a Cristiane obter para a gente e divulgar. Mudou, então alguma coisa deve ter mudado ou se atualizado. Eu não sei se chega a detalhes do tipo, pela norma, pelo procedimento antigo, qualquer microempresa pode fornecer o material. Isso, na verdade, é um tremendo de um erro, né? O cara, às vezes, é especialista em participar da licitação e depois ele sai correndo achar o material, o preço que ele ganhou para fornecer. Então, tem muita coisa errada que vem do ponto de vista da lei. Tá? A contratação... Ou melhor, eu sei sim, eu acho que um projetista, quando ele estabelece as regras da licitação ou da compra, ele coloca ali esses detalhes mínimos, por exemplo, equipamentos a serem utilizados, ou comprovação de que é fabricante ou distribuidor de alguém que tenha tal competência. Então, tem muita coisa para ser feita. Eu estou insistindo muito nessa parte porque a gente, às vezes, esculhamba com uma obra na hora da compra do produto. Viu? A partir daí não tem mais conserto. Eu acho que numa obra de engenharia é mais ou menos como quem tem experiência, o próprio Vinícius trabalhou com produção de não tecidos. O não tecido, e muitas coisas são assim, são várias etapas de produção. E você não conserta o produto numa etapa no meio. Ou você faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta bem feita, ou não conserta no meio. Então é a mesma coisa. A matéria-prima, o insumo que você vai, a qualidade do projeto, a qualidade da licitação, tudo isso contribui para você ter a qualidade total. Isso é conceito do pós-guerra, gente. Então, inclusive, tem processos em indústria que você controla parte do processo, não precisa controlar o fim. Se você fez tudo direitinho, a ISO tem essa tratativa. Tem procedimento, fez tudo direitinho, a qualidade vem. Eu acho que eu queria até trazer dois assuntos que muita gente está comentando. O Thiago Zanon comentou, o Vitor, com relação a um selo. E comentaram aqui também como fazer a Indiara comentou como fazer uma educação para instaladores. Eu acho que, na minha opinião, eu queria saber a opinião de vocês, mas na minha opinião, o grande segredo é ter uma equipe de fiscalização em campo, como é feito com o solo. Você pode contratar a melhor empresa de terraplenagem do Brasil, exigir 98% de Proctor, um controle de umidade mais ou menos 2%. Se não tiver alguém olhando, não vai sair conforme o projeto. Não é o projetista o gargalo. Eu estou repetindo porque o projeto eu coloco e não é seguido. Só tem um jeito de fazer uma coisa bem feita. É ter alguém olhando. Hoje, como é uma questão comercial, muita gente não quer contratar. As grandes mineradoras já contratam, a gente vê, e trabalhos assim de fiscalização cada vez melhores, com técnicos já formados nesse mercado. Eu tive numa obra semana passada, eu fiquei surpreso com o nível de técnico das empresas de fiscalização, mas, na minha opinião, o gargalo é fiscalização. Pode ser o próprio cliente que não tem dinheiro, mas ele tem que saber. Esse cliente ele tem que saber que existe uma norma, que existe aqueles equipamentos, como treinar o equipamento. Tinha uma obra que tinha uma bomba de vácuo que, depois de instalar metade da obra, a gente pediu para fazer um furo na membrana e não saía bolha nenhuma. Então, assim, são equipamentos treinados para não passar, para passar o teste. É difícil. A gente sabe de tudo. O nosso mercado, repito, muitas vezes não é técnico, é problema de ética. O selo não se resolve porque todo mundo vai correr atrás do selo e depois vai dar um jeito comercial de querer dar uma volta nisso. Eu queria saber a opinião de vocês, porque se o selo for o problema, a gente corre amanhã, a gente faz uma reunião todo mundo, vamos fazer uma escola de treinamento para instaladores, vamos fazer o selo, porque
É uma coisa que muita gente tem essa opinião. Eu queria saber a opinião de vocês como Há instalador. o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que há muitos anos atrás ele criou um selo, né, de impermeabilização em lajes. Tá? Eu acredito que todo mundo, até o pedreiro lá da esquina, tem esse selo, de monte. Bom, são dois pontos importantes. Um que o Paulo falou, que é muito pertinente, que é a qualificação do soldador ou do instalador. Lá na empresa, a gente não contrata profissionais de mercado, a gente forma toda a nossa mão de obra. Isso há 30 anos, é um conceito nosso. Né? A gente pega o funcionário desde o início e vai qualificando ele vai graduando de acordo com o desempenho dele, o tempo de obra, metro quadrado instalado. A gente vai formando isso. Mas se você for no mercado hoje, você encontra uma pessoa, quanto tempo você trabalhou? 3 meses, você é o quê? Eu sou um técnico de controle de qualidade. Às vezes ele não sabe ligar o tensiômetro. Porque o mercado cresceu tanto e as pessoas estão se apresentando como técnico de geossintético, tem a mínima de preparo. O que o Paulo está falando é absolutamente correto. Em qualquer lugar, qualquer região hoje, onde teve uma grande obra, que por algum motivo contratou os ajudantes ali e ele esticou a manta, abriu mantas, puxou a manta, ele disse que é um técnico de geossintético. E isso vai perdendo qualidade. Agora, sobre o selo, eu acho assim, importante esse treinamento desse profissional e ele passar por um teste para ele receber o selo. Na época do Instituto Brasileiro, o que se fazia era que os fabricantes de mantas asfálticas e todos os produtos queriam vender o produto, então ele dava o treinamento e dava a chancela do selo, porque quem controlava o Instituto Brasileiro de Impermeabilização eram 3 ou 4 fabricantes de mantas asfálticas. Então ele queria vender geomembrana, mantas asfálticas, ele dava o selo para o pedreiro da esquina. E todo mundo tinha isso. É tanto que foi um mercado, e aí realmente o mercado que acabou automaticamente, ele teve uma vida, ou depois as empresas de impermeabilização na época acabaram porque o mercado pulverizou. Mas eu acho que a gente precisa arrumar uma forma com fiscalização, aí já é um segundo passo, fazer esse controle de campo. Um fiscalizador que conheça, que entenda, que ele conheça os processos, que ele saiba dos processos, o que é uma solo, o que é um material, o que é uma dilatação de uma geomembrana de PAD, o que é a dilatação de um PVC, o que interfere no processo de fabricação, o que é um linear, o que é uma alta densidade. É necessário, é o mínimo básico para um soldador conseguir fazer algo mais sustentável, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente pensar bem sobre isso. Eu acho que a gente César, e o mais importante é que para fazer bem feito ou mal feito é muito pequeno, né? A gente está falando hoje em geomembrana acima de R$50 o metro quadrado. E às vezes se economiza 50 centavos na instalação, R$1. O que isso representa perante ao todo e perante ao que realmente tem responsabilidade? Então se contrata a geomembrana às vezes mais tecnicamente melhor, se faz todos os ensaios e se contrata um instalador que não segue a norma. Eu acho que isso não é muito inteligente, mas é difícil de convencer o pessoal que contrata, né? Mas eu achei bem bacana esse comentário aí da lei de licitação, apesar que a empresa privada não segue essa lei, né? Ela segue termos próprios ali, mas parece que o selo é uma unanimidade, pelo que estou vendo nos comentários aqui. Mas acho que são duas coisas. O selo, vou dar um outro exemplo. Um instalador, o cliente estava super satisfeito. Eu nunca tinha ouvido falar naquele instalador. E deu 2 meses, ele estava odiando o instalador. Eu falei, não é possível, o que aconteceu? Eu falei assim, ele mudou o técnico. Eu falei assim, então não é a empresa que é boa ou ruim, é o técnico que é bom ou ruim, né? Então passe a pedir currículo dos técnicos que vão ao campo, né? Que algumas mineradoras, qual que é a experiência do técnico, onde que ele já trabalhou, porque tem muito disso também. Empresas pequenas, tem dia que é bom, tem dia que não. Não que elas sejam boas ou ruins, mas quem controla muito a qualidade da instalação é o técnico que está lá. Então,
ok com relação ao selo, parece que é uma unanimidade, mas o Garcês está fazendo umas perguntas aqui com relação ao fabricante. Eu acho que ele quer saber como o fabricante pode se comprometer nessa questão de instalação. Vocês combinaram alguma coisa, César? Sabe responder? Não, mas um abraço aí, meu querido amigo e sócio aí, que inseriu nesse mercado aqui de geossintético há 30 anos atrás. E com muito louvor eu consegui manter a história dele, né? Ele, o Laércio aí, que foram ícones desse mercado aí de geossintético aqui no Brasil. Mas eu entendo o que ocorre. Hoje, qualquer problema que tem numa obra, automaticamente o problema recai sobre o material. É a geomembrana que não presta. O fabricante ele precisa garantir essa segurança. É o fabricante. Pelo porte, pelo tamanho, pelo custo do preenchimento. Você faz uma obra, o cliente compra 20 milhões em geomembrana e paga R$100 mil de serviço. Uma empresa de serviço que cobra R$100 mil, ele não vai ter condição nenhuma de dar essa segurança. Era muito interessante, e já foi uma discussão com o Garcês, com alguns fabricantes sobre isso. Por que o fabricante não cria um delta X do custo total para garantir uma supervisão, um controle de qualidade do sistema? Ele garante a qualidade do produto, ele tem a segurança do produto dele e ele garante a segurança do cliente. Então, isso é um tema muito discutido. É muito difícil para o instalador segurar isso. E, às vezes, realmente recai no instalador. E o fabricante tem um papel fundamental nisso. Ele precisa ter certeza que o produto dele, normatizado, seguro, técnico, vai ter um bom desempenho de obra. E hoje, o nome de desempenho já é uma realidade. Então, a gente realmente... Eu acho que é isso aí que o Garcês está colocando. Deixa eu colocar um pouquinho a questão do fabricante de uma maneira geral. Tá? O fabricante ele sempre tem um interesse comercial, como todo mundo tem. O próprio dono da obra tem um interesse comercial. Ele fez aquilo com objetivo. Tá? Tem alguma coisa por trás. É o minério que ele vai vender, mas tem um certo custo de responsabilidade ambiental, etc. Eu acho que a questão do fabricante, ele pode apoiar, participar. Agora, a grande obrigação dele é atender o desempenho do produto. Tá? Então, eles têm que se propor a entregar aquilo que está no relatório de desempenho. Essa é a grande responsabilidade dele. Tá? A questão do instalador é uma questão mais complexa, é outro elo da cadeia, que tem uma certa sinergia, mas é outro elo. Quem sabe o fabricante não deva colocar na sua proposta, por exemplo, só garantimos as características do produto segundo a especificação tal do projetista XYZ, tá? Mas a gente só garante desempenho se for instalado através de um instalador que cumpra as normas tal. Aí ele está fazendo o papel dele. Entendeu? É verdade. Alguns mercados... Porque senão, se começar a fechar muito, ele vai colocar no preço e ele vai indicar o que interessa para ele. Então, são licitações diferentes. Tá? Colocaria mais um item. Só garante o produto dele se ele for bem executado, bem instalado. E mais até, se a obra for bem operada depois. Que é outro ponto. Com o trator de esteira em cima do sistema, não vai funcionar. Aí existe o que eu venho batendo sempre também. A maioria das empresas aqui não recolhe a RT, não existe um engenheiro responsável. E quando solicitam uma responsabilidade técnica, essa empresa vai lá, cata na esquina uma pessoa lá, um engenheiro, pega o CREA dele, registra essa obra e acabou a responsabilidade, sumiu, nunca mais vai achar esse sujeito. Deveria ter pelo menos como o próprio CREA solicita, que haja um vínculo empregatício ou ele esteja participando da empresa, alguma coisa desse gênero. Não avulso. O doutor João Janese, presidente da BLP,
fez um comentário que ele trabalhou muito tempo no ecossistema de São José dos Campos. Sim. E ele falou que a CETESB era muito atuante. E assim, aí sim é um elemento principal nessa cadeia, que um órgão consiga e tenha conhecimento para fiscalizar, né? O que depende muito de um técnico, mas depende também de diretrizes internas que possam instruir eles. Você que é de São Paulo, Paulo, você já teve experiências que o órgão conseguiu fazer melhorar a instalação? Eles exigiram alguma coisa? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Veja só, a ecossistema, só falando do ecossistema, que foi um dos primeiros clientes nossos, mas até tinha um fiscal da CETESB, eu não lembro o nome dele agora, mas o homem era tão chato, rapaz, chato no sentido que ele exigia alguma coisa, faz alguma coisa para você garantir que aquilo lá está certo, né? Ou seja, eu quero passar o Spark Test nas duas membranas, o que eu devo colocar nas duas membranas, na solda ali? Vamos colocar um filme de alumínio, acredito que aí vai dar condutividade. Então, você vai colocar em todos os negócios, ou seja, não tinha programa, vamos colocar, então, um filme de alumínio em toda a base entre as membranas, ou seja, para fazer o Spark Test. Então, existe, sim, alguns setores, tá? Não digo que realmente tem a preocupação de ter esse controle de qualidade. Antes mesmo da norma existir, isso daí, em 1992 ou 93, que apareceu esse tipo de trabalho. O Dr. João está falando aqui que o nome dele era Fernandinho. Fernandinho, é isso aí, olha o nome dele, é o Fernandinho. Ô Jefferson, eu queria fazer uma pergunta para você. A nossa vontade seria pegar essa norma e jogar por e-mail para todo mundo que a gente conhece, colocar em rede social, mas a gente não pode. Como que a gente pode divulgar essa norma de uma forma assim? Pode-se fazer uma cartilha? Pode-se fazer alguma coisa que ajude na divulgação dessa norma? Porque esse também é um outro... A BNT não ajuda muito, né? Então, como que pode... Eu acho que uma cartilha seria interessante. Talvez não reproduzir exatamente, mas colocar de forma mais didática, em forma de cartilha e talvez a IGS e a BINT propor isso, entende? Acho que seria interessante. Agora, sim, você estava comentando aí bastante do selo. Eu acredito que é interessante o selo. Eu estou até vendo também os comentários aqui, que existem selos em outros países, mas eu acho que se for o caso de a gente pensar nesse selo, ele tinha que ser brasileiro, assim, entende? No sentido que ele tivesse a nossa cara. Por exemplo, vocês falaram aí da geomembrana, né? Mas o Paulo e o César devem saber que a geomembrana pode não ser a mesma que chega durante uma obra de grande porte, né? Então, até vocês falam assim, o instalador talvez o culpado, mas assim, como um laboratório independente, eu também já fui culpado algumas vezes de ter uma geomembrana que estava lá com o catálogo, né, tudo certinho, e ao longo da obra a gente ensaiar e não bateu muito bem os resultados esperados. Então, assim, que esse selo pudesse refletir exatamente o que a gente tem no Brasil, né? Até com relação sei lá, os laboratórios que a gente tem aqui, os projetistas que a gente tem aqui, porque talvez a exigência começando menor e a gente conseguir trazer isso para todo mundo fique melhor do que a gente colocar um sarrafo muito acima e não ter condições de todo mundo. Eu já vi também, como o Paulo falou, de estar numa obra e perguntar ao cidadão lá o que ele estava fazendo. Ele realmente estava fazendo outra coisa no mês anterior, entendeu? Então, era uma atividade nova para ele instalar uma geomembrana. Então, é complicado. Acho que a gente devia pensar num selo mais com essas ressalvas. Até talvez, eu não sei, de verificar também a qualidade da geomembrana, mas não a geomembrana que os fabricantes mandam para a gente, mas a gente na obra e coletar a geomembrana e verificar qual seria tipo um mapeamento da qualidade da geomembrana utilizada no Brasil, talvez uma vez por ano, isso, entendeu? Não sei, a gente poderia pensar mais nisso mesmo. Eu generalizar o selo esse selo, por exemplo, como a IB fez, né? Aí realmente fica realmente desacreditado. Tá. Tem muita pergunta aqui, pessoal. Estou até tomando bronca aqui, que a gente não está lendo algumas. Eu estou vendo aqui também.
Uma pergunta aí para os dois instaladores, Paulo e César. Pergunta do Vitor. Como vocês veem o fato da construtora ser a contratante dos serviços de instalação, na maioria das vezes, e não o proprietário? Não ocorre uma autofiscalização de serviços? Esse assunto que é bastante polêmico, né? Nós já discutimos bastante isso daí e sempre voltamos no mesmo ponto. Só para você ter uma ideia, a empresa, a dona da obra, ela contrata, às vezes, uma empreiteira num sistema turnkey, porque ele não quer dor de cabeça e fiscalizar isso ou aquilo. Tá? Então, eu falei, eu me preocupo somente com uma empresa. Ela é responsável disso. Mas toda empreiteira, exceto, existe algumas, tá? Mas uma grande maioria tem o seu propósito exclusivamente o lucro. O lucro dele é terminar essa obra o quanto antes e a qualidade da geomembrana é deixar de lado, é esquecido. Essa é a importância. Ou seja, eu quero o menor preço. Se você vai levar a obra se você me der o menor preço. É isso daí. Não há argumentação para isso. Complementando infelizmente. Aí, já tem projetos públicos, não tem como. Não tem como o governo, a não ser que o governo licite a construtora para fazer a parte de infraestrutura e contrate uma empresa para fazer o fornecimento e a instalação, que é muito complexo isso por conta da lei de licitação no Brasil. Então, obras públicas, é muito difícil isso. Realmente, isso vai cair na mão de quem levou a obra Taniki, quem licitou. Mas mesmo na área, na iniciativa do governo, se a ele ganhou num pacote total. Ele determina o valor da instalação dessa membrana. Sim. Se o governo está pagando R$10 o metro quadrado dessa instalação, não importa, ele está repassando 50 centavos para o instalador. É isso. Perde o controle. É muito difícil, então, quando há. Então, normalmente, nós pedimos para que a dona da obra compre a geomembrana e contrate a instalação. Junto a isso, uma equipe de fiscalização também. Por que uma fiscalização? Você fala, para quê? Você precisa de fiscal para trabalhar bem? Não, é só para você ter uma garantia que as normas que estão colocadas ali sejam seguidas, somente isso. Todas as empresas de instalação de geomembrana é pequenininha. Nenhum deles tem condições de dar fiança a um projeto que, por exemplo, dê um vazamento e ele vai assumir. Não tem como. Tá? Então, ele tem que garantir realmente que essa empresa instaladora vá fazer todos os procedimentos. É um risco a menos. Mas, pela empreiteira, ele corta essa fase. Tá? Ele não te dá condições de levar todos os equipamentos e pessoas realmente que você precisa para tocar esse serviço como deve ser tocado. Sim. Hoje eu tive numa obra, Paulo. Mineradora, quando faz a contratação direta, ela vai pelo seu nível técnico e qualidade da membrana. É diferente. Que é o mercado realmente diferenciou. Mineradora, instalação. Eu não falo que todas as empresas, todas as empreiteiras são assim. Trabalhei com algumas que são excelentes, mas tem algumas que, meu Deus do céu. Eu tive numa obra hoje que o cliente está fazendo o segundo capeamento em 3 anos, que é uma outra tendência grande agora, capeamento, confinamento de resíduos. E ele falou assim, caramba, essa obra andou bem melhor do que a outra. Aí eu falei para ele assim, mas você sabe que andou melhor? Porque o pessoal foi bem pago. Na última você contratou via turnkey. E foi exatamente isso. E aí o empreiteiro obriga a instaladora a instalar sobre um solo mole, e obriga, tem que andar a obra, exatamente isso. Quando você separa as responsabilidades, eu acho que a obra ela tem uma vida mais saudável, assim. Ela tem um custo maior, né, Vinícius? Mas tem um desempenho melhor, sem dúvida. Né? Mas, César, o que é o custo, né? O Garcês falou assim, mas quem paga por essa conta? De novo, eu vou falar em valores. A geomembrana está custando mais de R$50. Os clientes reclamam, mas eles pagavam 22 e estão pagando 55. Deixaram de usar? Não. Se ele contrata uma instalação, eu não sei quanto que é o valor, mas vamos falar que é 3, se ele vai pagar 4 ou vai pagar 5, perante ao preço da geomembrana é caro? Eu acho que não é caro. Eu acho que o negócio é começar a saber nivelar.
às vezes o preço de mercado hoje, o preço é muito baixo. Não, mas esse não é o preço de mercado para boa instalação. É um preço mais de varejo aí, que estão contratando como se fosse qualquer coisa, né? Então, eu acho que, conhecendo os clientes, eles pagariam a mais para ter uma boa instalação, porque a responsabilidade ambiental, todo mundo tem uma RT. Assim, o projetista tem uma RT, o operador de um aterro de mineração tem RT, e depois fica passivo para o resto da vida, né? E nunca mais pode voltar. Então, o Thiago Zanon fez uma pergunta bem bacana aqui. Hoje a gente tem empresas de instalação de qualidade que faz o controle de qualidade em campo. Eu conheço aí talvez 2, no máximo 3. Às vezes uma empresa pega um contrato, mas todo mundo migra de uma empresa para outra, né? E isso gera uma demanda para as empresas de instalação fazer controle de qualidade. Aí ele pergunta que se o instalador, do ponto de vista ético e de confiabilidade, pode ser fiscalizador. Qual que é a opinião de vocês aí? Eu entendo o seguinte: o instalador, ele não pode ser fiscalizador da sua própria obra. É como a raposa tomando conta das galinhas, é uma realidade. Empresas distintas, responsabilidades distintas para cada um executar a sua atividade. É claro que no Brasil isso, por falta de empresa de fiscalização em muitos projetos, o instalador passa a ser. Ele faz a instalação, faz o controle de qualidade do serviço dele, mas não tem uma validação desse processo, seja uma empresa de fiscalização. Então, realmente, a gente precisa desempenhar melhor esse papel da empresa de fiscalização. Não dá para ser a mesma coisa. Verdade. Quem fiscaliza, quem faz a montagem não fiscaliza, justifica só. Então não pode, não existe essa de fazer a obra e fiscalizar ao mesmo tempo. E agora eu vou fazer uma provocação para o professor Jefferson. E como é que fica a instalação do GCL, do geocomposto drenante, do geotexto? Existe algum plano de norma para... Principalmente para o GCL. O GCL, às vezes o pessoal não sabe nem como... Eu já vi muita obra que o pessoal não sabia o que estava fazendo. Era um instalador novo de geomembrana e pegava o GCL e não sabia, não sabe a dosagem de bentonita, não... E eles não leem o projeto também. Existe algum papo com relação a isso, de começar a fazer norma para outros geossintéticos? Para GCL a gente ainda não tem, mas acredito que a gente tem, só para vocês entenderem, uma coisa que você comentou durante a apresentação, que como faz para, por exemplo, adquirir uma norma dessa, porque elas são pagas, né? Você tem que pagar para a ABNT para você ter o exemplar dela. Mas uma forma de você ter uma norma dessa é você participar das reuniões, porque a última versão que vai ser levada à consulta pública é a que todo mundo que participa das reuniões tem. Então, é uma forma de você participar, ajudar e também ter essas normas. Por exemplo, essa norma que a gente está hoje, eu tenho ela, eu não comprei, mas eu tenho ela porque eu participei da reunião que realmente traduziu essa norma e que fez essa norma, né? No caso, eu acho que poderia ser, para outros tipos de geossintético, pensar numa recomendação IGS, entende? Acho que talvez para começar, porque essa seria... porque poderia haver até outros geossintéticos. Até uma pergunta que eu coloquei na apresentação de como é que eles não só fazem a instalação de geomembrana, como seriam os outros geossintéticos junto, quando você tem. O mesmo instalador para a geomembrana seria o mesmo para os outros geossintéticos. Vocês veem essa dificuldade nos outros geossintéticos também? Como seria isso? Até para vocês, quando a gente, por exemplo, futuramente tivesse uma recomendação IGS e tal, vocês também contribuíssem com essa recomendação. Agora, com relação à norma, eu acho que vai demorar um pouco, pelo meu entendimento. Deixa eu colocar uma observação. Talvez a gente tenha construído ou apareceu a norma de instalação de geomembrana antes por causa de detalhes de junta, que são... Sim. Agora, a dificuldade de instalar geossintéticos de maneira geral existe, viu? Eu lembro, há muito tempo atrás, que foi no segundo Congresso Brasileiro de Geossintéticos, em São Paulo, eu apresentei um trabalho lá que eu chamei de patologia dos drenos, né? E eu levei um carretel de slide, na época era carretel de slide, com 80 slides de verdadeiras aberrações da natureza. Instalação de dreno.
furado, sem fechar em cima, furar embaixo. Olha, era um festival de horrores. Então, a gente tem dificuldade também, em qualquer outro. Só que o caso da Geomembrana chama atenção porque ela é uma obra ambiental, né? Mas você tem geogrelhas, por exemplo, que você tem que ter certeza que ele foi bem instalado para resistir e não romper, né? Então, de uma maneira geral, as recomendações de instalação são importantes. E em todas as duas normas, a parte 1 e parte 2 da ABNT, da 16757, está lá. No relatório de desempenho, você tem que, pelo menos, sugerir algumas considerações mais importantes de instalação e estocagem. Existe uma preocupação sobre isso. Sim. Não, Laerte, até lembrando as cartilhas que você participou aí da BINT com relação a geotêxtil, né? Tem cartilhas muito boas, assim, e para várias aplicações, mas a gente já viu o pessoal usar geogrelha no sentido errado. Nossa. Óbvio que tem, o projetista nesse caso tem uma grande responsabilidade, mas pro GCL, eu acho que fica uma ideia bacana aí do IGS, a BINT, fazer talvez uma cartilha que possa virar norma, né? Que está acontecendo, eu também acho, do GCL seria mais importante, pela questão ambiental, etc. Mas, olha, eu vivi numa obra, não vou nem dizer onde foi, faz muito tempo. Um local tinha um aterro com material X e na mesma obra estava fazendo um dreno com material Y. E naquela época o fornecedor tinha uma marcação de cor no produto. Quando nós fomos na obra, a gente viu que estavam fazendo ao contrário. Então ficou teve que recalcular o aterro reforçado e o dreno ficou uma maravilha, né? Porque ele estava usando, era exatamente o dobro do peso do material. Então a norma, a 10320, ela hoje vem nesse sentido. A maior preocupação da 10320 não é burlar o datasheet ou o material, é você não fazer a instalação errada. Então está lá a marcação do geotêxtil ou da geogrelha. De alguma forma, é para você, onde tem, por exemplo, um aterro reforçado com geogrelha, tem 5 tipos de geogrelha, você tem que saber qual você vai instalar. E nem sempre sabem. Então, essas coisas realmente se tornam cada vez mais necessárias. É uma questão da gente criar norma para tudo, ou lembrar que já existe em alguns casos. Né? Sim. Existe algumas perguntas coincidentes aqui também. O Romildo e o Alexandre fizeram alguns comentários sobre o uso de máquinas de baixa qualidade, e o Vitor fez uma também de quanto que é o investimento total, assim, pensando no instalador, não só em máquina, mas em ensaio. Qual que é a opinião de vocês dois com relação a equipamentos? Existem equipamentos realmente de segunda linha que não desempenham boas instalações, e o que exige hoje para um instalador ter uma boa capacitação? Quanto que ele... Não precisa entrar em valores, mas a gente sabe quanto custa um tensiômetro, né? Uma fortuna, equipamentos. Como que vocês entendem sobre essa questão hoje no mercado? Bom, eu vou dar uma opinião e depois o Paulo complementa, ou retifica, ou ratifica. Mas sobre equipamento, o equipamento tem que garantir a resistência da solda. Tá? Vivíamos uma época que tinha muito poucos fornecedores, muito pouco fabricante. Não tinha, hoje ainda são todos importados, mas com muita dificuldade. Vivíamos uma dificuldade enorme de importação. Hoje você acha no mercado aí todo tipo de equipamento. O equipamento tem que garantir a resistência através de um estudo de controle de qualidade dela. Claro que tem equipamentos com uma performance melhor, de velocidade, performance de manutenção, de operação, mas o que o equipamento de solda tem que garantir é a resistência da solda. Abriu muito para as pequenas instaladoras a importação de equipamentos, mas com custo-benefício melhor. Eu acho que isso faz parte do mercado. Né? A gente não pode falar que a empresa que compra um equipamento da China, ele não tem controle de qualidade, não. Se o equipamento da China consegue fazer uma solda com bom desempenho, ele é um equipamento que atende à obra. Não tem muita o que discutir sobre isso. Né? Agora, quanto custa um investimento hoje para você ter uma empresa que tem um controle de qualidade com todos os equipamentos? Não é barato. Realmente não é barato.
se a gente pegar aí no mercado equipamentos bons, equipamentos já consolidados no mercado, nós estamos falando aí em torno de $100 mil para você montar uma equipe com todo o controle de qualidade. Qualquer obra que você vai, normalmente você precisa de 2 equipes, 3 equipes. Então, realmente, é complexo o processo, né? Não é simples esse investimento, não é simples você atender um mercado mais qualificado. Mas aí tem um outro, abre um adendo aí, somente na parte dos equipamentos. Realmente, como o César comentou, tem bons equipamentos de alto custo, tem os equipamentos de baixo custo, mas se eles estiverem atendendo, tendo as propriedades, as resistências da solda, eu acredito que isso aí está muito bem feito. O único inconveniente desses equipamentos mais baratos é que ele não aguenta, por exemplo, trabalhar 6 ou 7 horas direto. Ele é obrigado a parar. Quando você para, ele é obrigado a fazer nova calibração para ver se atinge aqueles mínimos necessários das soldas. Mas os outros equipamentos dificilmente são necessários. Mas também não adianta você ter um equipamento muito bom se você não faz a manutenção dos roletes que gera a pressão e a solda no material. Aquele rolete, embora seja metálico, ele tem um desgaste. Se desgastar 1 milímetro, nenhuma solda será aprovada. E o pessoal usa aquilo lá igual pneu de carro. Vai careca aparecendo as lonas, mas não tem problema, está rodando. Mas não tem controle de qualidade. Ele tem que ter o controle de manutenção dos equipamentos. Por isso que esse comissionamento que algumas empresas de área de mineração solicitam, ver até quando que foi feito as manutenções e em que datas, tá? Principalmente dessas peças. Então, as máquinas, você tem como diz, 100 mil, 150 mil dólares o conjunto, só uma dessas você não faz absolutamente nada. Tá? São precisos de vários, são necessários vários, mas alguns equipamentos de solda que vêm da China, por exemplo, são baratos. Se estiver fazendo a solda dentro dos padrões, eu acho que não tem como ela ser rejeitada. Simplesmente, no momento que ela não estiver mais alcançando aquele padrão mínimo, ela tem que ser descartada, ou seja, parada e mandada para manutenção. Bacana. Tem algumas perguntas bacanas aqui que eu acho que voltam um pouquinho no treinamento, selo aqui do Clever, do Daniel. Se existe algum treinamento hoje de capacitação para instaladores? A IGS fez os treinamentos, acho que foi a BINT, muito tempo atrás, no IPT. Eu sei que a Indiara fez com IAG, com TRI, São Carlos fez no passado. Existe alguma capacitação hoje para instalador ou é tudo aprende em casa? Como é que funciona essa questão de treinamento? Aprende em casa. Hoje, realmente, você comentou, a Indiara abriu esse leque na época do treinamento. Infelizmente, não teve a continuação do processo de treinamento muito importante. Mas hoje, toda empresa ela faz seu treinamento interno, seu treinamento, ou busca no mercado uma profissional já com nível de treinamento. Infelizmente, nós não temos isso ainda. E demanda, Vinícius, um tempo de maturação de um profissional, ele entender como faz uma instalação de jovem-grande. Às vezes, o instalador, ele pega a máquina, ele aprende a colocar a máquina e tirar a máquina do outro lado, ele já se estipula: eu sou um soldador jovem-grande. Aí, na verdade, não é assim. Ela depende de muitas características: corte, acabamento, sobreposição, alinhamento, temperatura, pressão, calor. É o que o Paulo falou. Muitos equipamentos são danificados muito rápido por conta da falta de um controle. Coloca pressão demais, pega uma geomembrana de 1 milímetro e coloca 10 quilos de pressão na máquina. Ele não entende nem que a máquina controla uma carga de pressão nela, e aí danifica o equipamento. Realmente precisa de um tempo, um amadurecimento profissional para ele chegar ao nível de um soldador. Você vê isso nas obras fora do Brasil, empresas americanas. Os instaladores eles têm um conhecimento muito grande do material, do processo de soldagem.
Não é somente saber operar a máquina, saber colocar a máquina e retirar a máquina. Extrusora, solda por extrusão mesmo, que é extremamente sensível e delicado, porque depende muito do operador, da força do operador, do controle da máquina do operador, da velocidade que ele expulsa o fio de solda da máquina, a temperatura que ele aquece o fio de solda. É uma técnica extremamente sofisticada. E a maioria desses ensaios que são feitos por extrusão aí, se você ensaiar teste de resistência, não passa. Então, a gente precisa treinar, realmente, efetivamente, precisa ter um treinamento. A empresa tem que fazer isso se no mercado não há essa disponibilidade. Ele faz o treinamento com os equipamentos, mas é somente com o fator tempo que ele vai ter um conhecimento maior do comportamento das próprias geomembranas. Ele sabe qual a dilatação que dá, a hora que tem que fazer a solda, qual é a temperatura que a solda tem que parar de soldar, que pode comprometer a qualidade. Ou seja, isso aí só vem com o fator tempo e muito treinamento. Nós fazemos trabalho de coach também, instalação, mas são poucas empresas que têm essa preocupação de transmitir esse conhecimento para os seus funcionários. Sim. Na verdade, porque, assim, ele entrega uma máquina lá para ele e fala, se vira lá, vai instalar, cara. Ponto final. Porque, assim, estou vendo vários comentários aqui que os cursos que tinham, que foi promovido pela Indiara, pelo Júlio, por São Carlos, eram muito bons. Porque, assim, eu não sei como é que funcionaria o selo. Talvez o instalador tenha que passar por um curso e por uma prova, certo? Precisamos voltar com os cursos, modular. É óbvio que quem está consolidado não gosta de ver o outro sendo treinado, mas, de certa forma, eu sempre falo isso para a indústria, o objetivo é nivelar por cima. Se todo mundo começa a fazer, o preço sobe. Sem dúvida. Importantíssima a qualificação, porque o preço eu vejo isso, um desapego muito grande desse, nada a ver com o assunto, mas dos cozinheiros aí, dos chefes. Quanto mais ensina, mais renomado fica o cidadão, né? E a gente tem que trazer isso um pouco para o nosso mercado. E eu acho que pensar nesse treinamento é uma coisa complexa, mas o pessoal tem módulo. Vamos tentar voltar, mas pelo que eu estou vendo aqui, os comentários é que financeiramente não se pagava, né? Precisa ter quórum para isso. Mas vamos começar a pensar em retrabalhar um evento desse e ver se a gente consegue resgatar esses eventos aí. Bem, pessoal, eu estou vendo muito comentário aqui, não estou nem dando conta aqui, me desculpa quem que está passando. A gente combinou que a gente iria até às 8 sem falta, porque todo mundo tem que jantar, cuidar dos filhos. Então, eu queria aqui, nesses últimos 10 minutos, dar 2 minutos para cada um fazer suas palavras finais aí, do que a gente, resumindo, o que a gente conversou hoje, o que realmente a gente pode melhorar no nosso mercado. Começando aí com o professor Jefferson, que iniciou o evento, ele possa iniciar esses comentários finais. Ok, eu quero agradecer, foi muito bom, eu aprendi bastante com vocês. Também eu estou vendo o chat aqui, os comentários muito interessantes, né? A questão do selo, a questão da fiscalização. Aqui em São Carlos, a gente fez alguns trabalhos realmente de treinamento, até também a questão de treinamento de pessoas que já estão habilitadas, né? Alguns fabricantes enviavam os seus funcionários aqui, os pessoal que trabalha no laboratório, para passar 2, 3 dias aqui com a gente, e a gente repetia, né, todo o conceito do que é o geossintético, os ensaios. Então, assim, no caso dos instaladores, eu acho também interessante não somente saber fazer a instalação, mas conhecer o aspecto todo da obra, né? Então, talvez um curso que também possa colocar eles para aprender também um pouquinho sobre geossintéticos, né? A questão da fiscalização que vocês comentaram, achei importante, e também dizer que a norma traz quem seria esse fiscalizador, que é um engenheiro. Então, ela já delimita que tem que ser um engenheiro. Até porque, na questão da fiscalização, que vocês falaram assim, que eu acredito que realmente tem que ser diária, e ele tem que estar lá, o fiscalizador, mas precisa ser uma pessoa que também entenda a obra como um todo, né? Porque possivelmente o cliente não vai contratar um fiscalizador somente para a instalação de membranas, ele deve contratar uma pessoa que entenda de outros aspectos da obra, até porque ele pode possivelmente olhar outros aspectos, outras etapas da obra, né?
E é isso, eu quero agradecer, eu fiquei feliz nesse convite, aprendi bastante, e o laboratório aqui está disponível para a IGS, para a BINT, para ajudar no que for possível, também os instaladores, contem com a gente. Beleza, Jefferson. Só contribuindo com o que você falou aí, eu acho que até respondendo aqui, o Thiago comentou, e a Indiara falou que era a favor do instalador poder ser fiscalizador, é entender a questão ética disso só. Eu já vi alguns casos no mercado que a obra não andava, porque, de certa forma, o fiscalizador via o instalador como um concorrente. Ele tinha um certo prazer em fazer a obra não andar. Um fiscalizador, às vezes, ele tem que ser um cara que ele tem que ajudar o cliente a obra a andar. Ele sabe qual é o problema, mas ele não fala. Ele fala, tem um problema, se vira. Eu já tive que viajar aí, eu sei que muita gente aqui também, para tentar resolver esses conflitos, porque tem essa questão ética, mas se posicionar, e eu tenho certeza que aqui, e é bem legal ver os comentários, tem muito instalador participando do evento, entender essa questão ética. O Thiago falou essa palavra, tem problema ético em fiscalizar um instalador, virar fiscalizador? Eu acho que não, mas tem que entender a posição ali, porque o que acontece? O cliente final nunca mais contrata isso. A gente tem visto que isso não tem dado muito certo. Então, se os instaladores conseguirem separar um pouco disso, eu acho que realmente pode abrir um pouco de mercado. Mas vamos lá, Laerte, o que você pode dizer para a gente aí pela indústria? Olha, eu acho que a gente está no caminho certo e tem que continuar. Nós temos que continuar debatendo. Tá? Surgiram várias ideias. A questão da divulgação dessa norma, a gente já tinha pensado em sugerir fazer uma cartilha, fazer eventos para divulgar essa cartilha. A gente tem que contar com o que tem na mão. E o que a gente tem na mão é uma vontade grande de fazer as coisas com qualidade e tem essa documentação que é a norma, que fortalece a gente. Então, é nesse sentido. Eu acho que todos os envolvidos estão querendo ir no mesmo sentido. Essa é a lógica da coisa. Inclusive o dono da obra. Ele quer uma obra que atenda às demandas de operação e ambientais. Excelente. Vamos lá, Paulo. Você, como é o mais novo da sala aí, você falou no começo, né? Eu não vou deixar você por último, exatamente. Não. Tá. Eu acredito que nós aqui no Brasil ainda a política de contratar uma fiscalizadora é muito pequena. E o pessoal vê mais como uma despesa a mais. Eu acho que isso precisa mudar um pouquinho, eu acredito, com essas novas metodologias e as colocações que os projetistas devem colocar nos seus projetos. Tá? Eu acho fundamental a importância de uma equipe de fiscalização, também, evidentemente, bem altamente técnica para acompanhar o processo de soldagem. Acho fundamental isso. Sim. Eu acho que todo mundo tem que ser fiscalizado. Eu sou fiscalizado todo dia por um projeto rodoviário ou por um ambiental. Alguém está olhando, revisando e tudo. Até a empresa que faz detecção de vazamento é fiscalizada. Existe uma norma americana que fala que você pode fazer alguns furos aleatórios e se ele não achar aqueles furos, ele pode não receber. Então, todo mundo no processo tem que ser fiscalizado, e ser fiscalizado não é vergonha, faz parte do processo. Como sempre, aqui no Brasil a palavra fiscal ficou feio, né? Então, assim, a gente precisa recuperar o fiscal. Eu acho que é uma coisa importante para as obras aí. Vamos lá, César. Bom, aproveitando, só complementando, Vinícius, que você falou, realmente eu entendo que o instalador é o principal veículo para ser um fiscalizador, porque ele entende dos processos. É muito mais simples, muito mais fácil e muito mais seguro para um cliente ter realmente um instalador fiscalizando. O que nós temos que ficar atento é o que realmente você falou, tem que ter a ética profissional do fiscalizador e moral para que ele não olhe o instalador que está ali como um concorrente dele e que ele quer tirar aquele instalador para ele assumir o lugar. Isso é uma ética moral que a gente precisa ter a consciência. Não, jamais você pode entrar em uma obra para prejudicar uma segunda empresa. O mercado está aí para todo mundo, né? Todo mundo tem que sobreviver.
E assim, complementando, realmente parabenizar vocês. Realmente vocês abriram um canal de discussão com empresas de serviço, instaladores, de engenharia de geossintético, que até então nós não tínhamos. A voz era pequena em conta dos que eram os fabricantes. E deu para perceber nessa mesa aqui que são temas extremamente sensíveis, delicados e que precisam ser levados a sério. Nós precisamos agora, hoje, discutir a engenharia do geossintético. Tá? Então, realmente, vocês estão realmente de parabéns. Há muito tempo que se discutia isso e nós falávamos como instalador e a gente não tinha essa voz, né? Com exceção de alguns, por conta que alguns são consultores, que poderia falar e ter acesso ao cliente. Mas, via de regra, a maioria não. Então, mais uma vez, parabéns a todos. Não, acho que quem está de parabéns é o Vitor aí pela IGS, o Fernando pela BINT, o canal Geotecnia Brasil, de abrir esse espaço, né? Eu acho que a gente tem um desafio grande aí. O Departamento de Estradas americano ele tem um ditado que fala que todo dia conta, every day counts. Então, a gente todo dia conta, fazendo um pouquinho por dia e vai. É que às vezes a gente sente que dá um passo para frente e 2 para trás, né? Mas não pode desistir. Eu acho que eu luto muito por esse mercado, assim, nessa questão de qualidade, porque eu enxergo que quanto melhor a gente fazer, melhor vai ser o retorno das empresas, melhor vai ser para a indústria, melhor vai ser para a instalação e por aí vai. Eu acho que foi um evento bem legal. Eu queria... a gente tem aqui uns comentários muito bons, a Indiara fez muitos comentários, muitas pessoas que eu nem conhecia aqui, e com os comentários bem técnicos, o Garcês, e a gente promover outros eventos como esse, trazer mais pessoas da academia. Eu acho que é importante envolver cada vez mais a academia. A gente tem um projeto no IGS que ainda não saiu no papel, que é aproximar a empresa e escola, trazer as demandas de aterro sanitário, mineração, rodovia, trazer quem tem interesse e o IGS ser o canal de comunicação entre todos e junto com a BINT, e a BINT, de certa forma, acaba sendo o maior interessado nisso, porque são as indústrias que se beneficiam desse mercado, né? Então, eu acho que é bem legal a gente promover isso. Então, aberta a sugestão, tem os canais aí da IGS, da BINT, da Geotecnia Brasil também, e vamos acabar aqui com 2 minutos de antecedência. Se alguém tiver mais alguma coisa, fica à disposição, só a gente encerra por aqui. Acho que é isso, né, pessoal? Então, muito boa noite a todos. Boa noite a todos, muito obrigado. Boa noite. Esperamos fazer uma próxima mais rápido possível, porque tem muito trabalho a ser feito. Um abraço a todos. É possível. Abraço, obrigado. Bom descanso aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Vocês também.